Nós vamos estar lendo hoje 2 versículos do livro de Mateus, no capítulo 6, os versículos 22 e 23. Mateus, capítulo 6, versículo 22, versículo 23, eles dizem assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Deus abençoe a sua palavra. Esses 2 versículos, eles ainda fazem parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, em que Jesus estava a ensinar todos os seus discípulos, e ele trouxe vários ensinamentos. Quando você lê de contínuo esse capítulo 6, e você chega aqui entre os versículos 19 e os versículos 24, você vê 3 ensinamentos de Jesus. E parece que eles não estão bem entronizados, parece que eles estão desconexos. Porque no 19, 20 e 21, ele fala de entesourar coisas na terra e no céu. E ele diz que é melhor que nós tenhamos tesouro no céu. No versículo 24, ele fala de servir a 2 senhores. Nós não podemos servir a Deus e não podemos servir às riquezas, porque vamos desagradar um. E no meio está aí esses versículos que nós lemos, falando dos olhos, que são a lâmpada para o nosso corpo. Parece fora de contexto, mas não está. Porque na verdade, Jesus, ele está dizendo nesses versículos para que eu e você possamos focar, dar foco naquilo que é importante, daquilo que é essencial. Então, o que é essencial? Colocar tesouro no céu. O que é essencial? Servir a Deus e não as riquezas. E o que é importante? Termos bons olhos. O tema da mensagem hoje é veja com bons olhos. E o foco que eu vou dar no céu e o foco que eu vou dar em Deus vai depender da maneira como eu olho, da maneira como eu interpreto tudo que eu estou vendo. Os olhos são, para mim, a luz que vai trazer para o meu corpo o entendimento. Nós podemos interpretar esse texto da forma natural. Os meus olhos, eles me impedem, por exemplo, de eu cair num buraco, de eu tropeçar numa pedra. Os meus olhos me mostram o caminho, me mostram a direção. Eu consigo identificar os perigos no caminho e desviar deles. Os meus olhos, eles me levam a vários lugares, eu contemplo a beleza da natureza, eu contemplo a beleza de tudo aquilo que Deus fez, dos animais, porque os meus olhos estão captando e dando uma mensagem para mim. Há 10 anos atrás eu não usava óculos, e de repente eu não consegui mais ler a Bíblia, eu comprei uma Bíblia de letra gigante. Depois eu já não estava lendo, aquela letra também já estava pequena. O meu computador, no meu trabalho também eu já não estava conseguindo fazer. Coloquei letra grande, também já não estava dando. Tive que ir ao médico e tive que fazer um óculos. A doutora falou, olha, você tem um problema para perto, mas você também tem um pequeno problema para longe. Eu falei, não, longe eu não tenho. Eu enxergo tudo. Comprei um óculos para leitura. Passaram-se anos, aquele óculos já não servia mais, eu precisava de um outro. E chegou agora que eu tenho que usar um para longe e outro para perto. Ou seja, eu precisei corrigir a maneira com que eu estava enxergando, naturalmente falando, porque eu já não estava mais conseguindo identificar as coisas da maneira correta. Eu estava vendo um jogo de futebol na televisão, não conseguia ver a bola. Eu falei, olha, a bola já está lá, foi gol, e eu achei que a bola ainda estava do outro lado. Então eu precisei corrigir a minha visão natural para que eu pudesse ver claramente as coisas que me rodeiam. Mas eu preciso interpretar esse texto também como espiritual. Os meus olhos, eles são não apenas, né, do nosso órgão, do nosso corpo, mas eles também são interpretadores daquilo que eu vejo
e que vai fazer a minha vida tomar decisões, atitudes de que vão me levar para um caminho de bondade, de luz ou um caminho de trevas. E na medida em que eu olho no natural, eu vejo corretamente, eu consigo acertar as coisas. E no espiritual, se eu não tiver um olhar bom, se eu não conseguir ter um olhar, né, daquilo que me traz as coisas boas, eu vou tomar atitudes e tomar decisões que vão me levar para fora. Então a forma como eu enxergo as coisas vai determinar como que eu vou agir. A maneira que eu vejo vai determinar como que eu vou agir. Se você olhar, se você estiver diante de um galpão enorme, e nesse galpão está escrito lá, precisa-se de costureiras, e você vê várias pessoas entrando naquele lugar, você olha para o outro lado e você vê um caminhão, vários caminhões, e vários homens descarregando tecido. O que você vai supor? Que aquele galpão, ali há uma confecção de roupa. Alguma coisa eles fazem, precisa de costureira, está entrando tecido, vai sair roupa. Outro exemplo, se você encontrar comigo num sábado de manhã, numa peixaria, comprando peixe e camarão, logo você vai entender de que, está entrando peixe e camarão, vai sair um almoço, uma peixada. Se você encontrar comigo saindo com carne e carvão, você vai olhar e logo você vai identificar que eu vou fazer um churrasco. Então, os nossos olhos, eles vão captar as informações e elas vão entrar no meu cérebro e no meu coração, e depois que eu tiver processado isso, eu vou agir. Então, ou seja, os meus olhos são a porta de entrada do mundo espiritual, de tudo aquilo que eu consigo captar. Então, olhos bons, o meu corpo será luminoso. Olhos maus, o meu corpo estará em trevas. Por isso que Jesus diz que os olhos são a lâmpada do meu corpo. Porque eles, no mundo espiritual, são a porta de entrada de todas as informações que eu estou recebendo. De todas as maneiras que eu vejo. Então, entra algo em mim, processa, nasce no coração e depois ela sai. Foi por isso que Jesus Cristo disse que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que está no coração, aquilo que sai pela boca é que contamina o homem. Por quê? Porque está no coração. E muita gente diz que no Antigo Testamento que era difícil de viver. Eu digo para você que é muito mais difícil viver no Novo Testamento. Porque Jesus Cristo disse assim, se você olhar para uma mulher e no seu coração tiver desejos impuros, você já pecou. No Antigo Testamento você tinha que ser pego no adultério. Mas Jesus disse que se você olhar, então você olhou, você processou, você desejou, pronto. O pecado já aconteceu. O seu corpo já virou trevas por causa dessa informação e por aquilo que você processou. Então nós precisamos ter muito, muito cuidado com aquilo que entra dentro da minha vida. A maneira com que eu olho, a maneira com que eu vejo as coisas vai determinar se dentro de mim há luz ou se dentro de mim há trevas. Os olhos trazem para dentro o que nós desejamos. Se eu desejo prazeres carnais, vai sair pecado. Se eu desejo a presença de Deus, vai sair santidade. Os olhos vão determinar a maneira como eu vou agir e aquilo que eu vou fazer. Eu não posso viver achando que tudo que eu vejo, porque eu vi sem querer, ou porque eu vi, porque alguém me mostrou, não tem problema. Tem problema sim. Eu preciso olhar e eu preciso aprender a rejeitar aquilo que não serve para trazer luz para o meu corpo. Eu preciso aprender
a rejeitar tudo aquilo que eu olho e vejo que aquilo não vai trazer santidade para a minha vida. Que vai fazer o meu corpo, vai me fazer em trevas, vai me colocar em trevas. Eu preciso ter esse julgamento de tudo que eu olho. E você acha que o pecado nasce, o desejo no coração, e um minuto depois você pecou? Tem um processo de coisas que você começou a acumular, você começou a olhar, você começou a desejar e guardar aquilo no coração, e aquilo foi crescendo, e aquilo foi crescendo, e aquilo foi crescendo, e aquilo que foi crescendo, e aí chegou um ponto que virou de fato. As informações chegam, igreja, e chegam de várias formas, e nesse tempo, eu vejo nas redes sociais pessoas colocando várias e várias informações, bombardeando de informações, e às vezes eu pergunto, meu Deus, esse crente está de que lado? Esse crente está de que lado? Será que realmente ele está do lado de Deus? Porque ele posta coisas horríveis. Olha só, eu vou me esconder do mundo, eu vou agora me colocar dentro de uma redoma, eu não quero mais saber informação nenhuma do mundo, eu não quero mais saber de pandemia, de coronavírus, eu não quero saber mais de corrupção, eu não quero saber. Não, igreja, eu preciso saber dessas coisas, mas isso é para o meu conhecimento, mas isso não vai entrar no meu coração. Ah, o fulano de tal roubou, que ódio que eu tenho desse cara. Não, fulano de tal roubou, ore a Deus por misericórdia para que Ele possa mudar o seu coração. O teu coração não pode se encher de trevas porque alguém errou, porque alguém pecou, porque essa informação chegou até você. Nós precisamos ter o cuidado de tudo aquilo que chega diante de nós, para que não venha contaminar a minha vida e que eu ande em trevas, porque nosso Deus é um Deus de luz. Ele é um Deus que nos quer perto, e para estarmos perto de Deus precisamos ter esse nível de santidade. Nós podemos ver as mesmas coisas e termos atitudes diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Moisés um dia separou 12 espias. E ele disse, vocês vão até aquela terra que Deus prometeu. E vocês vão espiar aquela terra. 12 espias foram para aquele lugar. Ficaram 40 dias naquele lugar. Olharam tudo. Anotaram tudo. Trouxeram amostras. 40 dias depois, eles voltaram. Chegaram e apresentaram para Moisés e para o povo o relatório. Terra maravilhosa. Mana, leite e mel. Olha aqui os frutos, trouxeram cachos de uva, romãs, figos, mostraram as frutas, maravilhoso, tudo que planta lá é coisa grandiosa. O povo que habita naquele lugar são homens grandes, gigantes. Todos os 12, eles viram a mesma coisa, mas 10 deles estavam em trevas, somente 2 estavam em luz. Somente 2 viram as coisas de maneira diferente. 10 deles disseram, não vamos tomar aquela terra, porque aquela terra são povos gigantes e nós sentimos como gafanhotos diante deles. Nós não vamos entrar naquele lugar. Olharam, processaram, levaram para o coração, e a informação que chegou no coração era treva. Josué e Calebe viram as mesmas coisas que os outros 10. Viram os gigantes, viram que eles eram homens fortes, homens de guerra. Viram tudo o potencial naquele lugar de fartura, conforme Deus havia prometido. Mas eles disseram, certamente prevaleceremos contra eles. O Senhor é conosco, não temais. Você está conseguindo entender a diferença de você olhar com os olhos bons e olhar com os olhos maus?
quando eu vejo a situação complicada e eu tenho os meus olhos maus, eu vou murmurar, eu vou interpretar como ruim. Deus está demorando, Deus está atrasando, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não está nem aí para mim, os irmãos não estão para mim, o pastor não me liga, essas coisas todas, porque os meus olhos são maus. Mas pelo contrário, quando eu tenho os olhos bons, eu vejo as coisas com os olhos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus que age em mim, ele me revela de que as coisas estão difíceis, mas ele pode me dar a saída para todos os problemas da minha vida. Não tem um problema grande demais que o nosso Deus não possa resolver. Então os meus olhos vão identificar as coisas, mas a maneira como isso vai entrar no meu coração depende de mim e de você. De saber de que Deus está conosco a cada momento. Ele não nos abandonou. Ele não nos abandonou, Ele não está longe. Tem muita gente que acredita que Deus veio à terra, formou tudo, criou o homem, colocou aqui o homem aqui, e foi embora e nos abandonou aqui, vai voltar um dia. E agora vocês se viram, não, o nosso Deus é um Deus de perto. É um Deus de perto. Então cuidado, como é que você está olhando a situação do mundo hoje? Como você está vendo essa pandemia? Como que você está olhando para essa situação toda? Será que as informações que chegam até você estão fazendo você ficar com o teu coração em trevas? Cuidado. Mude a maneira como você está olhando para isso. Mude a maneira como que você está interpretando essas coisas. É necessário nessa manhã ter uma mudança da maneira como você está enxergando toda essa situação. Porque se nós não mudarmos, nós vamos entrar numa espiral que vai nos jogar para o fundo do poço. Vou contar um testemunho para vocês. 2003, 2004, por aí. A minha chefe chegou para mim e disse, olha, eu preciso que você vá na Colômbia. A gente tinha uma unidade industrial lá, naquela época, agora fechou. Preciso que você vá lá. Fique uma semana lá, que tem um trabalho para desenvolver e você tem que ir. Bom, a Colômbia nunca foi um país que eu estava desejando visitar. Mas amém. Eu comecei a olhar notícias da Colômbia. E aí eu fiquei sabendo que tinha um carro-bomba que explodiu lá no lugar. O motoqueiro fez lá um atentado, matou não sei quem. As informações que eu comecei a receber, as coisas que eu comecei a ver na Colômbia, começaram a ir para o meu coração. Na semana de viajar, uma pessoa responsável pela segurança me chamou, colocou um papel em cima da mesa e disse assim, eu preciso que você leia com muita atenção e você assine. Era um termo de responsabilidade. Nesse termo dizia assim, você está proibido de sair do hotel sozinho. Terá um motorista que vai te pegar no aeroporto, vai te levar para o hotel, e todos os dias ele vai te pegar de manhã no hotel, te levar até o trabalho, de tarde ele vai te pegar e te voltar para o hotel. No dia de você ir embora, ele vai te pegar no hotel e levar você para o aeroporto. Esse motorista também é um segurança, ele vai estar armado. E o carro que ele vai utilizar para te transportar é um SUV blindado. Aquilo foi para o meu coração. Na sexta-feira, antes de eu viajar, cheguei no trabalho, estava um burburinho, e a notícia é que um colega que tinha ido para a Venezuela tinha sofrido um sequestro relâmpago. Ficou 4 horas na mão dos bandidos, depois liberaram ele. Ó, a informação que estava chegando. Aquilo foi para o meu coração. Eu viajei no sábado, cheguei lá à noite. Quando eu saí da rampa do avião, que entrei dentro do prédio, eu deparei com 5 homens, com cada arma enorme. Eu não conheço de arma, não sei o nome, mas os negócios enormes. Os caras com capacete, com pistola,
revólver, não sei, com roupa camuflada, igual do nosso exército, com cada cachorro desse tamanho, cada um com um cachorro daquele. Eu pensei, meu Deus, aconteceu algum atentado no aeroporto, o exército invadiu o aeroporto. Era a polícia que usava aquele uniforme, depois eu fiquei sabendo. Aquilo já colocou meu coração apreensivo. Olha, as informações estavam chegando, eu estava vendo, e eu processando, e o meu coração estava indo para trevas. Bom, peguei mala, passei lá pela polícia, passaporte, carimbou aquele negócio. Quando eu estou saindo do aeroporto, que a porta abriu, que entrou no saguão, estava vários familiares esperando as pessoas e tal. Lá no fundo tinha um cara, com uma plaquinha, com o logo da minha empresa e com o meu nome, Marco Costa. Era assim, uns 5 metros. Eu olhei para o cara, falei, meu Deus, que cara grande. Parecia um monstro. As minhas pernas tremeram. Eu falei, esse cara vai me sequestrar. Não é possível que esse cara seja o meu motorista. Eu falei, não, ele sequestrou o motorista da empresa. E ele está aqui para me sequestrar. Mas ele está com o logo da empresa. Ah, aí isso entra na internet. Isso é a minha mente funcionando. Entra na internet. Mas ele sabe o meu nome. Ah, ele sequestrou o motorista, torturou o motorista falou. Você entendeu como é que a minha mente estava processando? Aí me identifiquei para ele, morrendo de medo. Beleza, ele foi super simpático, deixa eu carregar sua mala. Me levou até o carro. E eu pensei, poxa, eu estava pensando mal do cara, o cara simpático. Logo em seguida, ele está sendo simpático porque ele está dentro do aeroporto, está cheio de polícia. Quando eu sair lá fora do aeroporto, não vai ter polícia, ele vai se mostrar quem ele é. Doideira, doideira. Quando eu cheguei no estacionamento, ele abriu a mala, colocou o carro. Aí eu ia entrar na porta de trás, ele mandou eu entrar na frente. Quando eu entrei, tinha uma pessoa dentro do carro. Aí eu falei, meu Deus, agora sim, agora sim, acabou. Está atrás porque vai me sequestrar, vai me render. Aí ele falou, olha, desculpa, eu estava na casa da minha namorada, minha noiva, e você não se incomoda, eu trouxe para ela vir com a gente e tal. Aí eu falei, tá bom. E as pernas tremiam de medo de ser sequestrado. No meio do caminho ele disse, tem um amigo seu no hotel. Aí eu, puxa vida, que legal. Quem é? É o fulano de tal. Aí eu pensei, bom, tudo paranoia da minha cabeça. Logo em seguida, o meu coração já estava tão em trevas, que eu pensei assim, ele sequestrou fulano de tal também. E não foi nada disso, igreja. Ele me deixou no hotel, passei a semana lá abençoada, fiz o que tinha que fazer, fui para casa. No dia seguinte de manhã, olha só como é que são as coisas. No dia seguinte de manhã, ele estava lá no hotel me esperando para me pegar. Quando eu olhei para ele, ele não era tão grande, nem tão feio como eu vi no dia anterior. Ele tinha 1,90 mais ou menos, um cara simpático. Não tinha nada. Eu quando olhei, o meu coração estava tão em trevas, que quando eu olhei para aquele homem, eu achei ele um monstro, não é nada. Então você está entendendo como é que as coisas vêm, as informações chegam para a nossa vida, chegam diante de nós e vai depender daquela maneira que eu vou tratar essas informações. A maneira como eu vou tratar pode me levar por uma situação muito, muito difícil, muito complicada. E eu naquele momento ali, dentro do aeroporto, eu fiquei mais ou menos 2 horas ali em trevas, desesperado. E o que estava acontecendo de fato? Nada. De fato, o que tinha de risco para a minha vida naquele lugar? Nenhum risco havia. Mas a minha mente, o meu coração estava tão encorpado com as informações ruins que eu fui descendo. E cheguei ao ponto de ficar desesperado. E não tinha nenhuma ameaça visível, real naquele lugar para a minha vida, como não teve. A maneira como que eu olho vai fazer as atitudes que eu tomo, a minha vida, determinarem o rumo certo ou o rumo errado. Por isso que Jesus está dizendo, os olhos são a lâmpada, a candeia do corpo. Se você olhar com um olhar mau, você estará em trevas. Se você olhar com os olhos bons, você será luz. O que você quer? Qual é a decisão que você vai tomar? O que você espera?
continuar trabalhando essas notícias ruins que chegam e guardando isso no seu interior? Ou você quer trabalhar isso de uma maneira diferente? Porque o olhar mal, ele nos leva para dentro da tenda, nos leva para o fundo do poço. Eu começo a tapar o sol com uma bola de gude. Eu começo a dar muito valor ao que é pequeno e eu esqueço daquilo que é grande. Eu começo a focar demais no problema, eu começo a olhar demais para o problema, eu começo a falar demais do problema, eu começo a me preocupar demais com o problema e eu esqueço daquilo que Deus prometeu, que é grande, que é maravilhoso, que é tremendo. Quando os meus olhos conseguem identificar o problema, tratar, ele é real, existe, está aí. Mas olha aí, o que a palavra de Deus diz? O que o Senhor está falando para mim? Quais são as promessas de Deus? Por isso que a Bíblia é importante, por isso que conhecer essa palavra é importante, porque essa palavra vai trazer esperança para o meu coração, vai trazer luz para a minha mente. Está difícil, está doendo, está... Verdade, igreja, é fato. Essa pandemia está provocando uma reviravolta no mundo, isso é fato. Mas até que ponto isso está influenciando o meu ser, a ponto de me colocar em trevas e não na luz? De que maneira essas informações estão entrando, estão sendo processadas, o que é aquilo que eu estou colocando para fora? Abraão foi um homem que em determinado momento da sua vida, ele começou a olhar o pequeno e esqueceu de grande. Abraão apareceu na história do povo de Israel no final do capítulo 11, na genealogia dos filhos de Sem, filho de Noé. No capítulo 12, lá no começo, Deus apresentou para Abraão, o nome dele não era Abraão ainda, Deus mudou depois. Apareceu para ele e disse: olha, sai desse lugar, eu vou te mostrar um outro lugar para você morar. Então você sai daí, abandona a sua casa, abandona tudo e vai para esse lugar que eu vou te mostrar. De ti, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. Eu vou abençoar todos os que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar todos os que te amaldiçoarem. E de ti, Abraão, presta atenção, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nós somos praticamente 7,7 bilhões de pessoas habitando sobre a face da terra. 7,7 bilhões de pessoas. Nós não somos capazes de contar quantas pessoas viveram entre a promessa que Deus fez a Abraão até hoje. Não tem como contar. A promessa que Deus fez para Abraão foi: olha, eu vou fazer de ti, através de você, todas as famílias que virão depois de você serão benditas por causa de você, Abraão. No início do capítulo 12, Deus não prometeu um filho para ele diretamente. Estava ali. Quando ele disse que faria dele uma grande nação, estava ali que também teria o filho. Somente lá no versículo 7, quando ele já estava em Siquém, que Deus foi claro para ele, específico, dizendo que ele teria um filho. E aí, muito bem, chega no capítulo 15, nós encontramos Abraão dentro de uma tenda. E um anjo apareceu para ele, e o que Abraão fez? Abraão disse: olha, eu não tenho filho, eu não tenho herança, a minha esposa já é velha, eu sou velho, e eu não tenho filho, toda a minha herança, ela vai ficar para o meu servo, para o meu ajudante.
O Damasceno Eliezer vai ficar com tudo, porque eu não tenho herança. Você consegue entender o tamanho da promessa que Deus fez para Abraão? E o que Abraão estava reclamando? Eu não tenho filho. Abraão estava dentro daquela tenda, eu não tenho filho. Então Abraão estava olhando para um problema pequeno e estava esquecendo da grande promessa que Deus fez a ele. Quando eu e você começamos a olhar para os nossos problemas e colocar ele como foco da nossa vida, eu coloco o meu problema pequenininho encobrindo as gigantescas multidões de bênçãos que Deus revelou para nós. A partir do momento que eu olho e capitalizo esse problema, essas circunstâncias, essa crise, eu esqueço de tudo que Deus prometeu. Aquilo tudo não serve para mais nada, aquilo tudo foi esquecido, eu não lembro mais disso, eu só estou agora focado aqui no meu problema. Abraão estava dentro daquela tenda, dizendo para o anjo, eu não tenho filho. Mas Deus havia prometido para ele, a promessa de Deus era grande. Olha, igreja, quantas famílias foram e são abençoadas por causa do chamado que Deus fez para Abraão. Mas Abraão estava dentro da tenda. Abraão estava lá de cabeça baixa, choramingando, eu não tenho filho, eu não tenho filho, eu não tenho filho. E o que o anjo fez? O anjo tomou a vida de Abraão. Abraão, sai para fora, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Sai do teu problema, sai desse círculo que você está, começa a olhar para a glória de Deus. Paulo diz que nós somos imperdoáveis por não adorar a Deus, por causa da sua glória, por tudo aquilo que Ele criou. Então o anjo mostrou para Abraão, olha para o céu, você está contemplando essas estrelas, foi eu que fiz. Você está contemplando essas árvores, foi eu que fiz. Você está contemplando esses animais, foi eu que fiz. Você está olhando todo esse universo, foi eu que fiz. Então Abraão, sai da tua tenda e olha para a minha glória e creia na minha palavra que eu sou contigo. E a promessa que eu fiz para você, não voltarei atrás. Mas eu preciso aprender a olhar para os meus problemas e para minhas crises, sabendo de que eles são problemas, são crises, mas que a promessa de Deus é maior do que tudo que possa existir. Tudo. Deus chamou Abraão para fora porque aquela tenda limitava a visão de Abraão, ele não conseguia ver. Deus chamou Abraão, Abraão, vem para cá. Você aí dentro dessa sua tenda, você não vai olhar, você não vai conseguir ver as minhas promessas. Vem, sai dessa tenda que eu vou te mostrar a minha glória. Eu vou te mostrar do que eu sou capaz. Mas antes de Deus mostrar e revelar para ele as estrelas, Abraão precisou sair da sua tenda. Então nessa manhã eu te convido a sair da tua tenda. Sai dessa caverna que você se meteu pelas informações que você recebeu e não soube tratar. Para de dar foco ao seu problema e começa a dar foco naquilo que é essencial. Colocar tesouro no céu, adorar a Deus, o único Senhor da tua vida. Pare de colocar foco no teu problema. A tua preocupação, o teu medo não vai conseguir mudar uma vírgula do teu problema. Você passar noites em claros sem dormir não vai mudar o teu problema. Preocupação demais. Eu li um livro ontem, um pedaço dele, que a autora diz que ele estava numa situação complicada financeiramente. E ela estava na cozinha, papel para lá, conta para cá, e conta para ali, faz conta, não sei o quê. E ela ali desesperada, preocupada, e o marido dela brincando com as crianças. E ela muito agitada, muito preocupada, já de dias, sem dormir direito, e o marido brincando com as crianças.
Ela chegou para ele muito nervosa: você não se preocupa, você não liga, só eu que me preocupo com as coisas dessa casa. Ele olhou para ela e falou assim: a minha preocupação não vai resolver o nosso problema. A minha fé, sim. A minha fé, sim. Deus pode me ajudar a resolver meus problemas, mas a minha preocupação. Depois de algum tempo, ela diz que ela entendeu tudo que o marido fazia. E ela percebeu quanto tempo ela perdeu da sua vida, preocupada em excesso com aquilo que ela deveria descansar o seu coração, confiar em Deus. Porque no final, quando ela olhou para trás, ela percebeu que no momento certo, na hora certa, vinha a solução para o seu problema. E que toda a sua preocupação, de tudo aquilo que ela viu, que trouxe pesar, que trouxe trevas no seu coração, não valeu de nada. Pelo contrário, ela perdeu oportunidades do tempo que Deus deu a ela, de usufruir da sua família e de estar ali brincando junto com seu marido e seus filhos. E hoje ela se arrepende. Ela disse: se Deus me desse a oportunidade de voltar atrás e de fazer de novo, eu tinha feito diferente. Então não desperdice o tempo que Deus te deu, que Ele é precioso demais, com suas preocupações. Pare de olhar para o seu problema e focar nisso como que isso fosse importante demais. Não, o importante é você estar ligado em Deus, confia nele. Nós começamos esse culto com o Ministério de Louvor cantando: eu olho para os montes. Eu olho para os montes, eu olho para o alto, eu olho porque de lá vai vir o socorro para a minha vida, vai vir o socorro para a tua vida. Eu não vou olhar para baixo, cabisbaixo, sofrendo, mas eu vou olhar para o alto, porque de lá é onde está o trono de Deus, é onde eu vou ser transformado, é onde a minha vida vai mudar, porque a Bíblia me garante de que eu vou passar por tudo isso, mas eu tenho que ter bom ânimo. E para ter bom ânimo, eu preciso ter olhos bons. O peso, igreja, dos problemas, das tribulações, das crises que nós passamos aqui nesse mundo, ela não tem como chegar ao mínimo que seja da grande glória que está reservada para mim e para você no céu. As promessas de Deus são maravilhosas. As promessas de Deus são maravilhosas. As promessas de Deus são grandiosas demais para mim e para você. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, tomar posse. Nós precisamos crer e tomar posse dessa bênção. Eu preciso olhar e crer que as bênçãos de Deus é para mim, sim. Você é importante para Deus também. Jesus Cristo também morreu por você. Está difícil, está doendo, está ali, mas eu não vou parar. Eu vou conseguir ainda olhar, colocar os meus olhos naquilo que é importante, naquilo que é essencial, que é Deus. É Deus na tua vida, 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 não o teu problema, não a crise, não a pandemia, é Deus na sua vida, é Deus. O pastor Jonas falou quarta-feira, nós precisamos alegrar, trazer esperança, trazer boas notícias no nosso coração, é isso. Eu preciso fazer essas coisas, eu preciso trazer na memória aquilo que vai trazer alegria e esperança para a minha vida. A qualidade de luz que vai entrar em mim vai depender da decisão que eu tomar, daquilo que eu vou ver. E eu lembrei agora de uma historinha de uma mulher que estava sentada na cozinha e ela olhou para o seu marido e falou assim: nossa, como que aquela vizinha lava a roupa mal. Olha a cor daquela toalha. Olha a cor daquele lençol. Aquele lençol está amarelo, encardido. E ali ela ficou alguns minutos falando mal da vizinha. O marido, em determinado momento, se sentiu incomodado e chegou até a janela. E aí ele passou a mão no vidro.
e o vidro é que estava sujo. Quando ele tirou a sujeira do vidro, eles olharam e viram que a roupa da mulher que estava lá sendo estendida estava limpa. Estava limpa. Às vezes nós olhamos as coisas porque os nossos olhos são maus. Está sujo. Eu preciso passar colírio. Está lá na igreja de Laodiceia, foi oferecido colírio para ela, para que ela pudesse ver. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, trata a minha visão para que eu possa ver a tua glória. Eu quero sair da tenda, eu quero sair desse lugar, eu não quero mais ficar nessa caverna. Os olhos maus me impedem de ver a beleza de Deus, a glória de Deus. Os olhos maus me impedem de ver a beleza de Deus. Os olhos sujos do pecado, da incoerência, me impedem de ver a glória de Deus, me impedem de ver a beleza de Deus. Pensamos que estamos entrando na sua presença, mas não conseguimos ver a plenitude da sua graça, do seu amor. Não conseguimos viver e provar dessa graça, porque o meu olho é mau. Eu olho e vejo ruim, maldade, eu vejo trevas. Eu murmuro demais, eu critico demais. Só para lembrar que os murmuradores, quando estava saindo do Egito, os murmuradores morreram todos no deserto. Só para lembrar. Começamos a pedir a Deus que mude a maneira como que eu olho a minha vida. Eu preciso olhar com os olhos de Deus, eu preciso olhar com a bondade de Deus, eu preciso olhar com o amor de Deus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus, para eu poder ver as coisas de uma maneira diferente, porque o mundo está olhando para mim, há testemunhas, há nuvens de testemunhas para mim, olhando para você, olhando para a igreja. Como que nós estamos nos comportando agora diante dessa crise? Será que eu estou saindo correndo desesperado, igual o mundo todo está fazendo? Socorro, socorro! Eu tenho meu coração cheio de paz, porque o meu olhar está fixo no Senhor, e Ele me deu a sua paz, e eu consigo olhar e ver a catástrofe, ver a crise, mas eu olho para o alto e de lá virá o socorro. Que nessa manhã, igreja, você que está aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, que você possa orar a Ele e pedir: Senhor, muda a maneira como que eu estou olhando para Ti. Muda, transforma o meu olhar, porque eu quero que o meu corpo seja luz. Eu quero que o meu corpo seja luz. Assim como Moisés desceu naquele monte com o rosto resplandecente, eu quero que o meu corpo inteiro brilhe da Tua presença. Não quero mais estar dentro de uma tenda, dentro de uma caverna, reclamando, murmurando por aquilo que eu não tenho, mas eu quero ver, Senhor, a Tua graça e Te louvar por aquilo que Tu já fizeste na minha vida, por aquilo que eu tenho. Vamos louvar ao Senhor.